Antes de orarmos, convido você a silenciar o coração e abrir os ouvidos espirituais. É tempo de ouvir a palavra de Deus, deixar que ela penetre no mais profundo do nosso ser. Só assim, a oração que fazemos depois será mais do que palavras. Será resposta, entrega, transformação. Jesus, o mestre que ensinava com autoridade e amor, um dia contou uma história poderosa. Uma parábola simples, mas cheia de significado. Ele falou sobre um semeador, alguém que saiu para lançar sementes em um campo. À primeira vista, parece apenas uma história rural. Mas, ao ouvirmos com atenção, percebemos. Jesus estava falando sobre algo muito maior. Estava falando de mim e de você. Estava falando do estado do nosso coração. O semeador saiu com sua bolsa cheia de sementes preciosas e, sem distinção, começou a lançar as sementes pelo caminho. Algumas caíram à beira da estrada, outras sobre pedras, algumas entre espinhos, mas outras. Essas caíram em boa terra. Essa imagem simples carrega um convite divino. Como está o solo do seu coração hoje? Está duro? Cheio de distrações? Superficial? Ou está preparado para receber o que Deus quer plantar? Cada tipo de solo representa uma resposta diferente à palavra de Deus. E a pergunta é inevitável: em qual solo temos estado? Se essa reflexão já falou com você, comente. Fala, Senhor, que teu servo ouve. Jesus começa a explicar a parábola, revelando que as sementes representam a palavra de Deus. O semeador é o próprio Deus, que semeia com generosidade, sem favoritismos, derramando sua palavra sobre todos, sem exceção. Ele não escolhe apenas os mais preparados ou os que parecem mais espirituais. Ele semeia em cada coração, mesmo sabendo que nem todos irão frutificar. A primeira porção de sementes caiu à beira do caminho, um lugar endurecido, pisado, exposto. A terra ali estava compactada, sem profundidade. As sementes não conseguiam penetrar. Elas ficavam na superfície, vulneráveis, e logo as aves do céu vinham e as levavam embora. Assim também acontece com muitos corações. Há pessoas que ouvem a palavra, mas ela não encontra espaço. O coração está fechado, talvez por mágoas, orgulho, distrações ou simplesmente indiferença. A verdade chega até elas, mas não entra, não transforma. E então, o inimigo, como uma ave faminta, vem rapidamente e rouba aquilo que poderia ter sido vida. Quantas vezes isso acontece conosco? Ouvimos a mensagem, sentimos algo no momento, mas logo voltamos para a correria, para os problemas, e esquecemos tudo. A semente se perde antes mesmo de germinar. E Deus está nos chamando a prestar atenção. Será que temos deixado o solo do nosso coração endurecer? Que essa palavra encontre espaço em sua alma hoje, como uma semente protegida daquilo que tenta roubá-la. Jesus segue contando que algumas sementes caíram sobre um solo pedregoso. Ali, a terra até parecia pronta. Havia um pouco de profundidade e a semente chegou a brotar rapidamente. Mas por baixo, havia pedras escondidas. As raízes não tinham para onde se expandir. E quando o sol forte apareceu, aquela plantinha murchou, secou, morreu. Quantas vezes somos assim? Escutamos a palavra de Deus e até nos emocionamos, nos sentimos tocados, choramos, prometemos mudanças. Mas depois de um tempo, tudo se esfria. A empolgação inicial vai embora e percebemos que faltava raiz, faltava profundidade, faltava fundamento. É fácil se alegrar com Deus quando tudo está bem. Mas quando o calor da provação vem, quando enfrentamos crises, perseguições ou dúvidas, a fé que não criou raízes não resiste. Ela desmorona. Jesus está nos mostrando que o verdadeiro cristão não é aquele que apenas se anima no início, mas aquele que permanece firme, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. É necessário cavar fundo,
remover as pedras internas, traumas, medos, orgulho, ressentimentos, e preparar o coração para que a palavra possa realmente criar raízes, porque só quem tem raízes profundas aguenta as tempestades da vida. Que hoje Deus revele e remova as pedras escondidas do seu interior e fortaleça suas raízes na verdade. Outras sementes, disse Jesus, caíram entre espinhos. A terra até parecia boa. A planta começou a crescer, mas logo os espinhos também cresceram. Silenciosos, agressivos, tomaram o espaço, bloquearam a luz e sugaram toda a força da planta. O resultado: aquilo que tinha potencial para frutificar foi sufocado. É assim com muitos corações. Recebem a palavra, começam bem, mas logo ela passa a competir com uma multidão de outras vozes. As preocupações da vida, o desejo por riquezas, os sonhos de sucesso, o medo de não ter controle, a sedução dos prazeres que o mundo oferece. Tudo isso vai crescendo junto, como ervas daninhas no jardim da alma. E aos poucos, o espiritual vai perdendo o ar. O que era para florescer, murcha. O que era para transformar, estagna. A presença de Deus vai sendo abafada pelas distrações e pelas urgências da rotina. Não há espaço suficiente para que a palavra cresça, porque o coração está cheio demais de outras coisas. Jesus nos ensina que é preciso limpar o solo, remover os espinhos, por mais disfarçados que estejam. Identificar o que está consumindo nossa atenção, drenando nossa energia, desviando nossa devoção. E então, com humildade, entregar isso a Deus. Porque só um coração livre de espinhos pode viver a plenitude da palavra. Se você já sentiu esses espinhos crescendo ao seu redor, escreva algo que represente o que precisa ser arrancado hoje. Dê nome ao que precisa sair para que Deus floresça. Mas então, Jesus fala da semente que caiu em boa terra. Ah, que diferença! Essa terra era macia, profunda, limpa. A semente encontrou espaço, foi acolhida, penetrou fundo. E ali, no silêncio do invisível, começou um processo de transformação. Primeiro vieram as raízes, depois os brotos e, enfim, os frutos. 30, 60, até 100 vezes mais do que foi plantado. Essa é a beleza do coração que está aberto a Deus. Um coração que não apenas ouve, mas entende. Que não apenas se emociona, mas se rende. Que não apenas recebe, mas pratica. E quando isso acontece, o Evangelho não fica preso em palavras. Ele vira atitude, caráter, transformação visível. Quem tem esse solo no coração não apenas cresce, frutifica. Esse tipo de solo não acontece por acaso. Ele é cultivado. É o resultado de uma vida que escolheu ser ensinável, moldável, dependente de Deus. É um coração que ora antes de agir, que perdoa antes de ser compreendido, que ama mesmo sem retorno. Jesus nos mostra que o tipo de solo que somos não é fixo. Ele pode mudar. Podemos convidar o Espírito Santo a quebrar a dureza, remover os espinhos e aprofundar as raízes. E quando isso acontece, até o menor dos versículos pode gerar frutos eternos. Hoje, compartilhe uma palavra de vida com alguém que precisa de encorajamento. Uma semente lançada com amor pode transformar o solo de outro coração. Quando Jesus contou essa parábola, ele não estava apenas descrevendo tipos de solo. Ele estava nos convidando a examinar o nosso próprio coração. Será que a palavra tem encontrado espaço em nós? Ou será que temos vivido no automático, ouvindo sem realmente absorver? Jesus sabia que o maior desafio da fé não seria apenas escutar, mas reter e praticar. O problema não está na semente. A palavra de Deus é perfeita, poderosa, cheia de vida. Mas o que fazemos com ela depois que a ouvimos? Isso muda tudo. Há dias em que somos como o solo duro, machucados demais para confiar. Em outros, somos como o solo raso, empolgados no início,
mas frágeis diante da dificuldade. Às vezes, parecemos férteis, mas estamos cheios de espinhos escondidos, distrações que sufocam a voz de Deus. Mas mesmo assim, Ele continua semeando. Jesus não desiste de nós. Ele continua lançando sementes todos os dias, através das Escrituras, de uma música, de uma conversa, até mesmo de um silêncio. E a pergunta que ecoa em nosso espírito é: como está o meu solo hoje? Essa é a beleza da graça. Mesmo quando o terreno parece infértil, Deus ainda acredita no que pode nascer ali. Ele vê potencial onde só enxergamos bagunça. Ele vê futuro onde nós só vemos falhas. Tire 5 minutos hoje para ficar em silêncio diante de Deus. Apenas fique ali, como terra boa esperando a chuva, e deixe Ele falar. Jesus explicou essa parábola com detalhes em Mateus 13:18 a 23. Ele queria que entendêssemos que nossa resposta à palavra tem consequências eternas. Ouvir a mensagem é só o começo. O que fazemos com ela é o que revela o tipo de solo que temos sido. Podemos passar anos ouvindo sermões, lendo devocionais, assistindo pregações, mas se não deixarmos que essa palavra penetre, transforme, confronte e guie, ela será como semente jogada ao vento. Jesus não quer apenas que admiremos a palavra. Ele quer que vivamos por ela. Há 3 grandes perigos espirituais que Jesus revela nessa parábola. O inimigo rouba a palavra, como os pássaros pegando sementes do caminho. Isso acontece quando deixamos que distrações, dúvidas ou pressa levem embora o que Deus começou a falar. Às vezes, saímos de uma oração ou culto e já esquecemos tudo. As dificuldades nos desanimam. Fé rasa não resiste à pressão. Se não formos profundos na intimidade com Cristo, qualquer vento contrário nos derruba. Fé precisa de raiz, não só de emoção. As distrações sufocam a palavra. Quando o coração está cheio de preocupações, desejos egoístas, busca por status ou conforto, a palavra perde espaço. Ela está lá, mas abafada. O solo bom não nasce pronto. Ele é cuidado, limpo, regado. E você pode começar hoje. Ao acordar amanhã, antes de olhar o celular ou falar com alguém, fale com Deus. Mesmo que seja uma frase simples, comece o dia cultivando o solo certo. Cuidar do coração é como cuidar de um jardim. Não basta plantar e esquecer. É preciso manter, proteger, vigiar. Jesus nos chama a uma vida constante de cultivo espiritual. Tirar os espinhos, remover as pedras, regar com oração, alimentar com a palavra e proteger com fé. Às vezes achamos que por termos escutado uma boa pregação ou feito uma oração forte, tudo já está resolvido. Mas o inimigo continua rondando. As lutas continuam. As distrações aumentam. Por isso, a vigilância não é sinal de fraqueza. É sinal de maturidade. E não se engane. Até o melhor solo pode endurecer com o tempo se for negligenciado. Um coração que hoje é sensível, amanhã pode se tornar indiferente. Um solo fértil pode ser sufocado se deixarmos os espinhos crescerem de novo. Por isso, o segredo é permanecer em Cristo. A palavra precisa ser diária, não ocasional. O solo precisa ser cuidado sempre, não só nos momentos de crise. Só assim produziremos frutos duradouros: amor, paciência, domínio próprio, fé, mansidão. Frutos que mostram Jesus ao mundo. Hoje, antes de dormir, desligue tudo por um instante. Fique em silêncio por 2 minutos e peça a Deus que mostre como está o solo do seu coração. Senhor Jesus, que a Tua palavra nunca seja comum para mim. Que ela sempre tenha lugar de honra na minha vida. Que eu a leia com olhos famintos, com ouvidos atentos e com o coração aberto. Que eu nunca me acostume com Tua voz, nem trate com indiferença o que vem do Teu Espírito. Eu não quero ser só ouvinte. Eu quero ser praticante.
Não quero só sentir arrepio ou emoção por um momento. Quero transformação verdadeira, visível, contínua. Quero que a tua verdade molhe minha alma como chuva fina que não cessa, até que toda dureza se quebre e floresça vida nova em mim. Espírito Santo, ajuda-me a reconhecer os espinhos que precisam ser arrancados. Mostra-me as pedras que impedem minhas raízes de crescer. Dá-me coragem para perdoar, humildade para obedecer, disposição para servir. Que a minha vida seja um reflexo do céu, mesmo quando o mundo ao meu redor pareça seco. E quando eu não souber o que fazer, que eu volte à tua palavra. Que ela seja meu mapa, meu alívio, minha força, meu pão diário. Que cada semente plantada por ti em mim se transforme em fruto que alimente muitos. Quando tiver oportunidade, compartilhe hoje uma palavra de encorajamento com alguém, mesmo que seja só uma frase. Pode ser a semente que faltava.